Primeiro Escalão recebe hoje uma convidada muito especial, a empresária Eliana Roman. Ela é diretora, proprietária do estúdio Fitness Eliana Roman, formada em Educação Física, terapeuta corporal. O estúdio Fitness Eliana Roman trata de um assunto muito interessante, a sensualidade, a sedução, o erotismo, e, em linhas gerais, trata da saúde da mulher. Para me auxiliar nessa entrevista com a empresária, com a professora Eliana Roman, eu convidei a jornalista Selma Barbosa Lima, especialista em moda, em beleza, saúde da mulher, ou seja, assuntos femininos. Obrigado, Eliana, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado, Selma Barbosa Lima. Eliana, gostaria que você trocasse em miúdos, para a gente começar essa entrevista, o que é o estúdio Fitness Eliana Roman e em que sentido você aborda esses itens muito importantes hoje dentro do universo da mulher, a sexualidade feminina, o universo da sedução, o universo da terapia corporal, enfim. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Então, na realidade, o Estúdio Fitness ele tem como foco principal o Sexy Fitness, que é uma ginástica que eu desenvolvi em 2005 e ela aborda 5 passos, né, que vão mudando os apetrechos dependendo do enfoque da aula. Então, é uma aula dinâmica, ela tem um lado dinâmico, relaxante, e são passos que, entre um deles, como você citou, trabalha a sensualidade. A sensualidade, a sedução, porque na realidade... o erotismo... Não muito, não muito, porque tem uma linha, é como se eu pegasse uma balança, tá? A sedução, na realidade, ela é algo que encanta, fascina, está relacionada à segunda pessoa do singular. Entendeu? Então eu sou. E a sensualidade já está relacionada à primeira pessoa do singular. A si mesmo. Você tem que vestir uma nova pele, você tem que ir regando diariamente, sabe? Você tem que ou aflorar a sensualidade, ou se você já tem... Porque na realidade não existe uma receita de sensualidade, né? Então tudo é como uma receita de bolo. Se tiver muito açúcar fica ruim, se tiver insosso também fica. Então quando a mulher ela parte para uma sensualidade muito exacerbada, a gente faz uma lapidação. Sim. Quando ela tem pouca sensualidade, a gente tenta aflorar, tenta resgatar. Que pode... E aí, se eu começar a falar, através de exercícios físicos mesmo, de equipamentos, é isso? Por exemplo, alguém que tem uma sensualidade baixa, eu vi que tem boxe, tem uma série de atividades que você começa a desenvolver isso, tirar de dentro da pessoa isso? A ginástica ela trabalha com performance física e sensual. Performance física, eu trabalho o alongamento, o aerobox. O box tem um grande espaço nisso, porque eu tenho o bob. Dentro da parte aeróbica eu tenho o bob, o boneco bob. Ele tanto serve para servir de saco de pancada, como também serve para fazer a dança sensual, entendeu? Então eu trabalho o aeróbico, a flexibilidade, tudo que o corpo necessita. Porque aparentemente box não tem nada a ver com sensualidade, seria o oposto, né? Como é que você vai colocar? O box é uma fonte é um instrumento que você pode dar vazão à sua carga emocional, ao estresse. Justamente, o boxe, quando eu resolvi pôr o boxe dentro dessa aula, o que eu pensei? O boxe é uma atividade que queima caloria, trabalha o corpo. E como eu trabalho com a mulher ela tem muito, quando cai, ela cai que nem uma venca. Você vê que ela cai, ela despenca. Na realidade, ela não cai, ela despenca. Ela não tem muita habilidade para cair. Né? Então, ela fratura muito o punho, ela não tem muita força nos dedos. Então, o boxe te dá aquela força do impacto. Depois disso também, eu tenho mulheres que realmente têm a sexualidade ou o lado hormonal, testosterona mais ativado, mas eu também tenho mulheres que não, que são mais tímidas. Então, ela às vezes vai socar o bob, ela dá aquela risadinha, ela não tem aquela malícia, vamos, soca. Então, essa eu deixo mais tempo no bob. Para ficar um pouco mais... Para estimular mais a testosterona fisiológica. E a outra que não tem, que já tenha mais aguçada, mais dinâmica, eu giro e trabalho mais o salto. Entendeu? Porque tem um bloco de salto também. Então o boxe, para mim, tem várias finalidades. Entendeu? O estúdio trabalha com várias disciplinas. Polidense, face fitness, ginástica feminina. Eu queria, assim, rápidas pinceladas, você falasse um pouquinho sobre esses itens que compõem o seu mix de disciplinas e aulas do estúdio. Então, o Sex Fit fica na cidade de Santos, aqui perto de São Paulo, a 100 quilômetros de São Paulo aproximadamente. O Sexy Fitness é meu carro-chefe. O Polidense, depois que a Flávia Alessandra subiu no Polidense, na revista, na novela Duas Caras, as meninas falavam, Eliana, você não vai pôr Polidense? Eu acabei
tentando, não tinha onde aprender. Foi nessa novela que o pole dance ganhou visibilidade em todo o país. Né? E há 2 anos só que está em alta, porque tudo na nossa realidade demora um pouco para acontecer. Perfeito. Então, o pole dance, ele tinha um foco mais sensual, mas também tinha o lado ginástica, né? Então, eu comecei a trabalhar pole e eu mandei vir um livro dos Estados Unidos, porque eu não tinha onde aprender, e aí meu marido, ele colocava o pole, ele me dava a técnica, e nós ficávamos discutindo. Sim. E acabei aprendendo um pouco de pole dance, mas visando também a ginástica e visando a sensualidade, que era o foco maior. Né? Tá, e vamos essa coisa do pole dance, uma mulher madura, vai, que esteja acima dos 50 anos, que nunca tenha, enfim, que não tenha tido boas atividades, porque antigamente não tinha tanto essa coisa de ginástica, academia, etc e tal. Ok, como é que essas pessoas, como é que elas, se ela for começar a querer agora a aprender pole dance... Agora do estúdio. Tá, que ótimo. Então, essa mulher madura, que nunca teve muita academia, nunca fez muito exercício, não é aerobicada, não é absolutamente nada... O que vai acontecer com ela se ela for entrar agora para o pole dance? Ela vai vai fazer aquelas manobras todas? Não é perigoso? É muito difícil, como é que é? Não. Dependendo da sua faixa etária, dependendo das suas condições físicas atuais. Porque às vezes uma pessoa, ela está fora de forma, está obesa, mas ela tem um passado de habilidades motoras. Então ela vai fazer tranquilamente o pole dance. Quando a gente não tem essa habilidade motora, a gente pode adquirir. Nem todo mundo tem o talento. A gente pode adquirir habilidades repetindo e treinando. Não com a mesma intensidade de uma acrobacia, uma inversão e situações onde você fala, meu Deus, isso eu não consigo. Né? Mas você vai conseguir sim, dar um giro, vai desenvolver força. Porque o pole dance precisa estar... Qual é o benefício do pole dance para a mulher? São vários. Eu acho que ele trabalha... Olha, eu acho que é muito... Assim, eu acho que volta muito à infância. Porque quando a gente gira, quando a gente sobe, gosta de escalar uma árvore, eu acho que volta muito à infância. Sabe? Aquele carrossel de infância, principalmente uma faixa etária. Os cavalinhos de carrossel, exatamente. Volta mesmo a mulherada dar risada. E também tem um lado sensual que você pode usar salto. Mas o pole dance, ele te dá agilidade, te dá coordenação, flexibilidade, resistência muscular, porque é do seu peso contra a gravidade, tá? Você não tem outro acessório a não ser você resistir contra a gravidade, o seu próprio peso. A pele também, a resistência da pele contra o pole. Então, te dá muita... O corpo fica muito escultural. Eu acho que ajuda muito a mulher. É aeróbico ao mesmo tempo. Só que você não pode depender só do pole. Você tem que ter um trabalho... Antes, você tem que trabalhar o aeróbico, você tem que trabalhar a força. A força, você tem que ter... Os braços, eu imagino, é bem requisitado, né? Então, você tem que desenvolver, tem que ter força no braço para poder... ficar ali se segurando, essa coisa toda. Porque nós não temos muito hábito de trabalhar tronco. A mulher sempre vai para a academia, eu quero perna e glúteo, mas o tronco e o braço não muito. Não tanto, aí não temos força. Perna e glúteo. Normalmente a academia, as mulheres querem isso. Mas o tronco é outro importante o trabalho, principalmente se ela for fazer uma atividade aeróbica. Porque ela tem que ter sustentação de tronco para poder correr e não ter lesão de joelho. Se ela for uma mulher ginecoide, mais ainda, quando o quadril é mais largo. Então, é uma atividade excelente. Só que você não tem que se preocupar que eu vou conseguir. Vai no seu limite. Tá? Mas qual é o perfil dessa mulher que procura? Para fazer atividades físicas no teu estúdio? Qual é o perfil? Qual é a faixa etária? Você tem ainda não é... um modelo de perfil dessa mulher? Ele ainda não é bem visto ainda no nosso país. No Brasil ele não ainda é bem visto. Hoje ele está partindo... Você diz o pole dance. Mas de uma maneira geral, qual é o perfil da mulher, não só para o pole dance, como outras atividades? Bom, a mulher me procura muito para o sexy fitness, porque é uma aula que trabalha, assim, dependendo do momento onde ela esteja, se ela se separou, se ela está triste por algum motivo, uma relação desgastada, se ela está acima do peso, está com a autoestima baixa. Então ela fala, Eliana, eu não estou me sentindo bem, eu queria conquistar meu parceiro. Eu falo, não, primeiro você vai conquistar você. Aí no caso, reconquistar o parceiro. Reconquistar o parceiro, justamente. E também eu acho que o foco do Sexy Fitness é um trabalho de autoconquista. Você só vai conquistar alguém quando você estiver feliz com você mesmo. Com a tua autoestima elevada. Então eu não foco. Não vamos focar seu parceiro, vamos focar você.
Porque às vezes ela está com raiva do parceiro porque ela está sozinha, ele deixou por outra, qualquer coisa assim, e ela se sente humilhada e ela quer, com raiva, conquistar. Não. Não é por aí. Não é por aí. Agora, são aulas individuais ou são grupos de mulheres? Como é que são essas aulas? No meu estúdio são aulas em grupos, mas eu também faço o Express Sexy Fitness, onde eu trabalho com uma consultoria e faço um trabalho corporal individual. Como faço também só consultoria, o lado prático, mas a nível de consultório. Então eu sou meio polivalente. Agora, em quanto tempo essa mulher vai realizar esse sonho de resgate da sua autoestima, da sua sexualidade, do seu poder de sedução? Ela começa a ter uma aula com você, com as suas professoras. Existe um tempo específico que possa determinar: estou recuperando a minha sensualidade, minha autoestima depois de 1 mês, 2 meses de aula? Vai depender muito de como ela pensa, né? Se ela é uma mulher tímida, ela tem mais dificuldade para trabalhar o corpo. E normalmente, se ela é uma mulher mais inibida, ela está mais voraz no trabalho corporal. Mas normalmente a mulher, o trabalho corporal, a gente está mais relacionado à sensibilidade corporal. Por exemplo, tem aquela pessoa que é mais oratória, aquela que é mais auditiva e aquela que é mais sinestésica. Quem procura trabalhar o corpo, às vezes, não tem essa habilidade tão desenvolvida. Ela é mais visual, ela é mais auditiva, ela fala melhor. Tanto é que eu sou mais sinestésica. Então, para eu estar falando, eu tenho que estar treinando para equiparar a um trabalho. Entendeu? Por isso que a ansiedade surge. O sinestésico, quem já tem o corpo mais flexível, ele trabalha muito fácil a parte corporal. Agora, aquela que me procura, às vezes tem um quadril rígido, por educação rígida, que não consegue mexer o quadril, porque mexer o quadril era feio. Então, as crenças errôneas também fazem o seu corpo ficar rígido. E quais seriam, no caso, quais aparelhos, ou o que você usa nesse caso, especificamente do quadril duro, por exemplo? Que acho que é uma coisa realmente, né, ver aquela não pode rebolar, requebrar, etc. Tá, a mulher tem há anos com esse quadril duro, tá duro. E agora como é que faz? Complementando a pergunta da Selma, tem um pouco a ver com o lado emocional, né? Psique-emocional da mulher, não tem não? Tem. Bastante. Tem. O quadril rígido, ele interfere até nos chakras, porque o chakra base, ele representa o quadril. Então, se ele tiver um quadril rígido, interfere até para você pegar uma caixa de leite do chão para varrer uma casa. O quadril rígido, ele é indesejável para qualquer área. Mas você vai mexer nesse quadril com boxe, com o pole, do que você tem na aula, o que é que vai fazer? Do quadril rígido, eu trabalho com uma técnica minha, que eu coloco uma bola entre as pernas e seguro o quadril, porque assim, você tem 2 maneiras de trabalhar o quadril. Você trabalha elevando a perna, onde você mexe com a perna, e também tem quando você fixa a perna e trabalha só o contexto quadril. Ele é mais difícil, mas não é impossível. Aí eu trabalho postura, para diminuir esse peso no quadril abdominal. Então eu vou dando um todo, desde postura, a soltura de quadril com inteligência. Depois vem as técnicas de expressão corporal. Então, ela mesmo com uma dificuldade de coordenação, de tanto repetir e treinar, ela vai desenvolver uma habilidade não nata, mas adquirida. Tem um lado psicológico aí também, né? Durante as aulas que você ministra. É porque eu acho que a forma de pensar influi muito no corpo. Então, se ela vem muito tímida, muito fechada, o corpo ajuda a diluir muito essas emoções. Quebrar essa timidez, essa introversão. Ajuda a diluir. Lógico que se ela são crenças muito centrais, às vezes ela precisa de uma terapeuta paralela a esse tratamento. Mas são crenças flexíveis, em que às vezes passa... Crenças, né? Esse é um grande problema. Crenças que você adquire ao longo da sua vida, você precisa se livrar dessas crenças, né? Para de repente evoluir e ter uma vida mais saudável, autoestima mais elevada. Isso é verdade. Qual é o perfil? Qual é a idade? Perfil não você já colocou, a idade das suas alunas em média. Vai de 20 a 30, 40, 50, Olha, tem um padrão? Desculpa, eu tenho uma aluna que tem uma filha de 5 anos e ela é apaixonada pela minha aula. Ela leva o salto, ou seja, a minha aula ela é bem lúdica, mas ao mesmo tempo ela não é o lado erótico, ela é um sensual inteligente, entendeu? Porque existe a separar o que é sensual, o que é erótico e pornográfico. Claro. Mas ela é assim, ela trabalha os sentidos, é o que eu foco. Porque dentro do dicionário Aurélio, se você olhar o que é sensualidade e o que é erótico,
eles têm palavras assim como volúpia, luxúria, que dão a sensação de prazer sexual. Mas também a Que volúpia... aí tem uma conotação depreciativa. Depreciativa. Mas se você fala assim, eu quero beber estou com sede, vou beber essa água com volúpia, com prazer. Então, o prazer é importante, o prazer dos sentidos. Perfeito. Entendeu? Então, é como olhar uma mulher nua. Eu estou olhando uma mulher nua, mas é o prazer do belo. Aí vem o eros, entendeu? O prazer do belo, de admiração, da uma imagem. Então, depende da sua interpretação, da sua cultura, da sua maneira de visualizar. Então, como a sensualidade, ela foca o prazer dos sentidos, também eu trabalho audição, olfato, aroma, trabalho o visual, entendeu? Tecnicamente eu desenvolvo os sentidos. É como se ela, para aflorar o id dela, ela para de ser o ego e começa a aflorar a fêmea, buscar a feminilidade. A mulher que está escondida dentro dela é o id, né? Trabalhar o seu instinto. Os namorados, os noivos, os maridos aprovam. Qual é a relação dentro desse universo das suas alunas? Os maridos apoiam, incentivam essas aulas? Eu tenho alunas que o marido que me leva. Que o marido Leva, que faz questão de me levar. O marido toma a iniciativa de indicar o curso e as aulas para as suas esposas e namorados, etc. Toma, porque, como eu te falei, eu estou falando aqui, é uma aula inteligente. Ela não tem uma sessão lá sacanagem, porque é sexy fitness, não. É trabalhar com os sentidos da mulher, aflorar a feminilidade, para que ela seja mais feliz. E, consequentemente, isso aflora também o lado sexual. É uma consequência. Se você se gosta mais, como eu trabalho também períneo... Isso eu perguntei. Então, como a terapia do assoalho pélvico, por exemplo, que é uma coisa que... enfim, é um tratamento, não é verdade? É um tratamento. E que fatalmente muda, melhora, dá uma melhora substancial na vida sexual dessa mulher, porque ela volta à musculatura, ela relembra, né? Porque tudo tem memória, né? O músculo tem memória, né? E se você não mexe, ele esquece, não é isso? Ele fica com a memória fraquinha. Se não usar... Não usar, esquece completamente. Atrofia. A nossa cultura não é habitual trabalharmos o assoalho pélvico, né? Não temos esse hábito, que é uma falha. Por isso que as indianas, as tailandesas, o Oriente traz uma linguagem muito bacana nesse sentido do assoalho pélvico. Que lá nós falamos pompoarismo, e aqui nós falamos trabalho do assoalho pélvico. É a mesma coisa. São sinônimos. Só que lá o foco primeiro é a sedução. Né? Lá onde você disse? Lá na Índia, na Tailândia, no Oriente. Perfeito. O foco primeiro é a sedução, mas como consequência, elas acabam tendo um trabalho do assoalho pélvico. E também tem os shows eróticos. É como que a gente não tem o circo palhaço, não põe o nariz lá, elas fazem shows eróticos, que não é habitual nosso, é o circo, né? E na realidade, nós aqui temos mais o foco, o trabalho do assoalho pélvico, e vem verificando assim, distonias geniturinárias, queda de bexiga, queda de útero. E como consequência, a gente acaba tendo uma melhor relação sexual. Porque um trabalho do assoalho pélvico te dá mais up para a relação. É um processo que leva à rigidez do corpo, ou seja, mais saúde. Mais saúde, né? Você acaba ampliando o espectro com relação aos resultados que você promove com as disciplinas que você ensina no estudo. Me diz uma coisa, Helena, por exemplo, uma coisa que acontece com as mulheres depois de climatério, é muito comum a coisa da atrofia, né, da vaginal, enfim, que provoca dor em relacionamento, relação sexual, que realmente a vagina vai atrofiando ao ponto de fechar. Você acha que, por exemplo, é possível, através do assoalho pélvico, do exercício, de não sei o quê, a gente reverter isso? Ou isso é uma coisa inexorável a estrógeno, a idade, menopausa, essa coisa toda? Que acontece? Quando a mulher entra na menopausa, ela já tem que fazer uma avaliação com o médico ginecologista, né, para saber como ela tá, os hormônios dela, porque ela perde o estrogênio. Exatamente. Né? O estrogênio ele compromete muito a pele, e aí vai. E também a testosterona precisa fazer um balanço entre hormônios para que a mulher, com a fisioterapia e com os exercícios, ajudem muito. Ou seja, a fisioterapeuta, ela age quando, às vezes, ela tem uma incontinência urinária crônica, não é uma incontinência urinária por esforço, quando você ri, quando você tosse ou quando você carrega um peso. Às vezes, só com exercício resolve.
Mas quando a mulher, por exemplo, já tem uma relação de dor vaginal, entendeu? É porque a vagina ela é como se fosse um tanque de roupa, entendeu? Sabe o tanque de roupa, Sim. aquelas rugas, entendeu? Só que quando ela vai ficando mais velha, perde o estrogênio, ela fica lisa e muitas vezes ela fica ela rasga com facilidade. Sim. Então precisa aí ter estímulos. Ah, mas eu não posso fazer reposição hormonal. Pode. Dentro do seu limite, você pode falar com o seu ginecologista e hoje nós temos métodos também que você coloca dentro da vagina, como copotrofina e outros que você vai dar trofismo para a vagina e vai também lubrificar a vagina, como tem lubrificantes também. Então a mulher ela não pode ficar na zona de conforto e falar, ah, agora eu não posso mais nada. Pode tudo. Sempre pode. Pode tudo, desde que ela procure o meio pode. que ela possa estar agindo. Tem que né? buscar a solução. Buscar a solução. Qual é a relação entre autoestima, que você colocou na nossa conversa, fora do ar, entre autoestima e sedução e sensualidade? Tá, é assim. É uma relação importante. Você É assim. manter a autoestima elevada. Uhum. Isso vale para o homem também, hein? Vale. Ou não? Estou errado. Vale, não, com certeza. Aliás, você deveria também abrir um estúdio para o universo masculino. Eu acho que seria um sucesso. Eu acho que sim, viu? Eu estou pensando seriamente. Eu acho que seria um Porque sucesso. você não. Todo esse trabalho que você faz com o público, com a mulher, o homem está diretamente ligado. Você não pode colocar a mulher num patamar estanque. Nós, homens, estamos direto ou indiretamente envolvidos com todo É que o respeito. É. E não é machismo da minha parte. Não, é que o homem não. agora está mais flexível para soltar o quadril, ele está Exato, aceitando mais. está mais liberado. Está mais liberado, mas é importantíssimo esse trabalho. A autoestima e a sensualidade. É que Qual é a assim, relação? Um pouco, voltando. Só vou te dar uma linguagem assim, para você entender. Pois Ao longo da vida você adquire crenças. Né? Sim. Crenças, sentimento de convicção daquilo que você acredita ser. E você interage consigo com o outro através de uma linguagem corporal. Então assim, eu não me gosto, eu me acho feia, eu me camuflo, eu me encurvo. E isso interfere, de certa forma, na sua musculatura, músculo, no seu corpo, de forma músculo-esquelética, e isso te dá uma postura inadequada. Né? Então assim, essas situações das nossas crenças, que nós arraigamos da nossa herança familiar, seja da família, da religião, seja onde for, elas fazem com que nos estimemos mais ou menos. Tá? E aí, o que é autoestima? É o grau de valorização que você se dá. Né? Então, eu não me gosto, eu me dou um grau de valorização baixo, 3, 4, 5. Eu me gosto, minha autoestima é maior. Então, tem muitas mulheres que estão fora do peso, mas têm autoestima elevada. Então, elas fazem com que a imagem corporal dela fique mais elevada, mais positiva. Linda, maravilhosa, bonita e que está com a autoestima baixa. Justamente. Então, se eu tiver uma autoestima... É o contrário, acontece. Se eu tiver uma estima elevada, com uma imagem corporal positiva, eu não me gosto, é negativa, eu me gosto positiva, eu tenho mais capacidade em seduzir. Que é encantar, fascinar. E é um treino, você pode treinar isso, você pode desenvolver cada vez mais isso, treinar. E não necessariamente, eu nasci com autoestima ou eu nasci sem autoestima. Você pode nascer sem e fazendo essas coisas todas e você ir adquirindo, melhorando. Complementando, e onde entra o fetiche nessa história? Olha, fetiche, você sabe que é uma linha muito interessante. O que é fetiche? Fetiche. Se você pensar na Branca de Neve, fetiche é feitiçaria. Vem de bruxaria, né? Feitiço. A Branca de Neve não pegou a maçã envenenada e deu? Não foi uma poção mágica? A Cinderela não pegou o sapatinho de cristal e perdeu e o príncipe ganhou? Filologicamente, fetiche vem de feitiço. Então, o feitiço, ele é amplo. Você tem que estudar um pouco. O feitiço é desde as relíquias religiosas, onde você fazia cultos. Também o feitiço, o fetiche. O fetiche, ele é algo que encanta, visando, por exemplo, o lado excitação, estímulo sexual. Então, pode ser tanto um trejeito como um salto. Um objeto também. Um objeto. O fetiche, para mim, é muito amplo. Entendeu? Então, você vê, ele tem uma conotação, hoje, assim, relacionada ao lado estímulo sexual, mas ele também tem uma conotação bonita, de enfeitiçar algo. Então, quando você pensa em sensualidade, você tem que ter fetiches. Lógico que tem as parafilias, que são aqueles fetiches sadomasoquismo, que aí já foge de uma realidade, entendeu? Então, ele é bem amplo, ele te dá uma vazão bacana de conhecimento. Então, um salto alto é um fetiche.
Um trejeito de corpo é um fetiche. Um olhar diferente Um olhar é um fetiche. meio de fianco, como se diz. Fianco. Fetiche. algo... Aquele olhar 33, famoso. Famoso. Não é seria 46? O Ou do Paulo 46, Ricardo, do Paulo exatamente. Ricardo, 46. É verdade. Mas é isso. Deu para responder? Deu para responder. Deu. E o universo masculino? Onde entra nessa história? Focando, eu quero bater nessa tecla do universo feminino e do universo masculino dentro do estúdio Fitness Eliana Roman. É difícil. Qual é a participação? Bom, indicação dos Esse indica. pacientes. Por O resultado exemplo, das suas alunas depois de 3, 4, 5, 6 meses de aula. Eu acho que Resgatam a autoestima, resgatam a sensualidade, o seu volume, a sua sexualidade. eu acho que Com sim, porque mulheres mais assim, sexy, mais interessantes. o que eu gosto, por que eu fiz isso a Não sei longo se prazo? estou certo, essa Não, pergunta tem certo. procedência. Por que eu fiz a longo prazo? Porque motivação é motivar mais ação. E ninguém motiva ninguém. Se eu posso dar uma palestra maravilhosa, motivar, sai todo mundo motivado, mas se a pessoa tiver com a autoestima baixa, ou se ela tiver com a energia psíquica baixa, ela não vai se motivar só falando. Entendeu? Ela tem que ter uma ação. tem que ter Então, algo às mais. vezes, Senão às você vezes, fica só falando, tá. Tem que sair disso, tem que né? sair disso, ela tem que ter uma ação. Sair da receita e Então, por partir exemplo, a pra pessoa parte virou prática. diabetes, ela teve que sair de uma ação para poder melhorar. Então, ela ficou motivada, entendeu? Então, quando a paciente vai lá, a aluna vai lá, e ela não está motivada, eu vou dando argumentos para ela, para que ela some no eu, informações para que ela, introspectivamente, consiga florar, entendeu? Você tem que dar argumentos. Podemos usar o termo somatizar positivamente? Pode somar, porque aí você tem que buscar, ela tem que buscar dentro dela esse estímulo, essa motivação. Então, só repetindo e treinando que você vai conquistar sabe? É como vestir uma nova pele, entendeu? Você vai de tanto repetir treinar. Então, hoje você treina um salto, estou desmotivado, aí você volta, repete. Chega um momento que você tenha um argumento e cria essa motivação. Sim. Entendeu? De tanto introduzir dentro de você novos pensamentos, novas informações, um novo gesto motor, um novo comportamento. Entendeu? Eu acho É a que prática, mas a prática acaba levando você a alguma coisa. Você vai praticando, não ficando só no discurso. Porque tem que ter você uma pratica, ação. exatamente. Tem que ter uma Aí ação. chega um determinado momento, né, o salto funciona. Você fala, o salto funcionou hoje. E vai incorporando as coisas. É como dirigir carro. Eu tirei carta, mas eu não dirijo. Ah, tá. Então você tem que saber o mecanismo do carro. Quando você aprende o mecanismo do carro, aí você bate, você toma sorvete, você fala no celular e vai. Bate tanto, vai aos poucos, Então, mas tem que repetir, treinar. Aí você É treino. Então, aí você está na cidade, aí você resolve ir para a estrada. Então, vai de você cada vez mais melhorando. Então, as técnicas que eu dou são intrínsecas e extrínsecas. Porque não adianta nada eu falar assim, olha, vamos trabalhar com o salto, se ela não está motivada. Eu tenho que buscar a motivação. Eu tenho que criar intrinsecamente meios para que ela se goste mais, que a imagem corporal dela fique mais positiva, que a real E o também masculino entra nisso, porque eu acredito, não sei, Sem se me dúvida. corrija, que normalmente deve acontecer muito, as mulheres gostam de agradar os homens, então uma das motivações seria essa, ela pode te procurar porque ela quer agradar mais ao namorado, ela quer agradar mais o marido. Então, impressionado, mas assim, ela tem um foco, é o homem dela, não é verdade? Isso. Então ele pode, indiretamente, é ele que a coloca, né? É o marido, enfim, o objeto de desejo dela que a coloca ali naquele lugar na frente de você. Verdade. Então, depois, É verdade. Agora, quando ela está muito na zona de conforto, é porque ela acha que casou ou tem um parceiro e já conquistou. E não é uma realidade. Você tem que estar sempre regando diariamente o relacionamento. Né? E isso acontece muito. Eu casei, pronto, estou tranquilo agora. Tranquilo. Não dá. Cada dia é um dia diferente. Justamente. Então, isso é uma forma. Porque todo relacionamento exige um relacionamento sexual. Né? E para isso, você tem que partir para técnicas que trabalham o lado também estímulo sexual. Não E tem ser como criativo, sair da criativo, rotina. A sair da rotina é um rotina. veneno para qualquer da relação. rotina. A rotina é um grande veneno, É verdade. não é? Isso. Voltando ao salto, eu vejo o salto como um grande instrumento de sedução.
Uma mulher de salto alto, ela fica muito mais sedutora, Que muito mais ande, bonita. sim, mas que ande bem, porque Saiba andar. eu acho que você tem que dar curso às vezes, né? Para andar de Dentro salto da alto. aula eu dou aula. Tem uma de aula, salto. porque realmente já A vi Eliana pessoas dá que aula de andam, salto. elas quicam, as pessoas quicam. E elas Quicando. aprendem? Aprende, porque é assim, a postura física é muito importante. Por exemplo, eu falo assim para as meninas, porque a postura, como seria? Os pés paralelos, não deixa a perna hiperestendida, faz uma pelve neutra, faz um up no tronco e faz um espartilho fictício. Uma pelve neutra, um espartilho fictício. É, onde ela Ótimo. imagina que está com o Fantástico. espartilho fictício, eu falo assim, que cor você veio hoje? Ah, eu vim de oncinha, a outra eu vim de florzinha. Ai, que ótimo, hoje você está mais romântico, você está mais ousado. Espartilho fictício para ela... Imaginário. Imaginário, para que ela sinta... Dá uma aprumada no corpo, né? Isso, Já dá uma... porque nós somos gatas, mas somos bípedes, não somos quadrúpedes. Então, Sim. de certa forma, uma gata bípede tem que saber andar direito. Tem que saber. Porque Não é nós- fácil, né? Não é Certo. fácil, mas... Não é fácil, né? É uma arte. É uma arte. uma Então, arte. assim, distribuir o peso do corpo em dois pés, Sim. entendeu? Você tem que ter um equilíbrio músculo esquelético racional, normal, Claro. porque a hiperlordose, você tem que reestruturar algumas linhas errôneas para que isso possa começar a trabalhar o salto. Então, tanto ginástica, não adianta nada, eu vou fazer um bíceps na academia e estou hipersifótica. Então, eu vou estar encurtado. Quando eu arrumo a postura, eu aumento minha amplitude Porque de o seu trabalho. estúdio não é uma academia de ginástica, é bem Não. diferente. É outra coisa. É E outra tem coisa. Pilates também. O Pilates também dá essa consciência corporal, Ah, né? dá. Esse resgate da postura correta, de colocar as coisas de volta no lugar. E o Pilates é preconceito? muito... Desculpe, calma. Imagina. Você quer falar sobre Pilates? Não, eu acho uma atividade muito bacana, complementa muito, tem Pilates solo, Pilates aparelho, é muito bom. Existe preconceito Existe em relação bastante. a essas atividades que Existe você bastante. ministra no estúdio, fitness? Existia Que mais. tipo de preconceito? Hoje está menos. Eu acho que as pessoas Estão evoluindo. Estão evoluindo, né? Que tipo Porque de preconceito existia? sabe por que acontece? Eu acho que a pessoa, ela escutou falar não, porque sensualidade é vulgaridade. Ela não vai pesquisar, ela escuta. Então ela vai fixando E não é. conceitos dentro dela que às vezes não são errôneos. É. E Entendeu? quando entrou o pompoarismo também, não foi? Eu lembro que quando teve Nossa. essa coisa do pompoarismo, era uma coisa assim, era um assunto tão Preconceituosa. controverso. E até porque eu acho que o que chegou do pompoarismo aqui foi a parte circo, né? Era muito ligado ao espetáculo circense, não tinha nada a ver com um conforto feminino ou uma coisa assim. Era espetáculo circense mesmo. Eu lembro de... Talvez isso tenha demorado um pouco mais para sair essa pecha, né? Dessa coisa dessa saúde feminina, dessa fisioterapia feminina, enfim, tudo Então, que assim, tem em relação ao em feminino. 1945, o Arnold Kegel foi um médico que ele adaptou as técnicas tailandesas, tântricas, para nós. Então, assim, por quê? Porque eles faziam umas cirurgias e viam que as mulheres tinham muita incontinência, queda de bexiga, por exemplo, e aí, com os exercícios, melhorava muito a sedução, Sim. melhorava o relacionamento sexual. Então, foi através da terapia no sentido de saúde, Sim. né? A sexualidade é consequência. Sexualidade Isso em não. 45. É. De tempo, hein? Ele adaptou as técnicas para nós. Tanto é que pompoarismo também, ele tem um nome, exercícios de tantra, exercícios de tal, tem mais ou menos a mesma conotação, entendeu? São sinônimos, só que com culturalmente alguns detalhes diferentes. Tanto que pompoarismo seriam 7 manobras em que você exerce com a vagina, pensando em seduzir seu parceiro, como chupitar, ordenhar, porque achavam que a vagina tem anéis. Na realidade, ela não tem anéis, entendeu? Ela tem uma mucosa, mas Sim. ela tem um... E aí, se eu vou começar a falar... Pois é, e aí tem aquela coisa que não tem como fugir disso. A tal da bolinha de ping-pong, não é? Isso, eu acho que uma época, pelo menos na minha cabeça, ficou pompoarismo é isso. De ficar expulsando as bolinhas de ping-pong, mas fazem parte desses anéis, isso? Faz parte desses 7 movimentos? Esse movimento de expulsão que as pessoas... Não, Teve é assim, shows porque assim, aqui. as manobras de pompoarismo, isso é muito complexo, porque cada um tem uma linguagem de sabedoria nisso. Mas assim, as manobras de pompoarismo, elas são técnicas onde a mulher tentaria seduzir o homem através das contrações, né?
Imaginando que a vagina tem 3 anéis. Então, imagina ordenhar. Como é que é ordenhar? Não é isso o movimento? Imagina ordenhar um pênis, vamos falar isso, com a Sim. vagina. Como se fosse uma... Aí você fala, bom, então tem que ter 3 anéis. Na realidade, não é isso. Na realidade é que, com a força das pernas, a mulher consegue subir e descer num relacionamento sexual, na relação sexual, e aí ela consegue fazer esse movimento. Ela tem uma musculatura forte e esses anéis seria mais ou menos assim, terço baixo, médio e alto. Vamos dividir assim. Porque se a mulher achar que tem 3 anéis, coitadinha, ela ficar procurando os anéis para poder contrair. A mulher que estiver nos assistindo, qual é o site do estúdio? O site? O teu site. Qual é o site do estúdio Fitness Eliana Roman? www.elianaroman.com.br www.elianaroman.com.br. É isso? Está correto? Eliana. É Eliana. Lá saiu Eliane. É Eliana Roman. Tá Eliana sim, tá Eliana. Não, no site saiu Eliane. Saiu Eliane. É elianaroman.com.br. Isso. Essas mulheres que estudam com você, elas vão se transformar um dia naquela mulher francesa tradicional que os experts, os mulherólogos franceses chamavam de femme fatale? Eu acho que não. La femme fatale. Porque assim, a femme fatale... O que é a femme fatale? Aquela tradicional femme fatale. Pelos franceses chamada de série noire, né? Série noire, exatamente. Série noire, onde elas Eram mulheres maravilhosas, sedutoras, sensualíssimas. Mas o final dela era assassina. Inatingíveis também, eram solitárias de alguma maneira também. Extremamente sexys. Sexys, eram sedutoras, mas a finalidade dela o que é? Agradar o amante, matar o marido. Na realidade, é um filme policial, entre aspas, né? Femme fatale. Femme fatale. Então ela tem todo esse contexto, que nem a Gilda, aquele Rita Hayworth. Ela faz um striptease lindo e ela só tira a luva. Mas ela era casada com o dono do cassino, aí ela acabou matando o marido para ficar com a amante, então é complicado. A femme fatale, ela hoje, temos também, a mulher gato no desenho, que seja, né? Mas ela tem um lado meio complicado, meio vampiro, né? Sugar até deixar oco, mais ou menos isso. A gente não pode esquecer o funk, hoje em dia, que é uma coisa que, né, eu acho até que sai da sensualidade e vai... Mas, enfim, é um exercício de sensualidade, né? Alguém está se exercitando o corpo de maneiras que você pode concordar ou não, mas funk é bacana. Toda dança tem o seu estilo, né? A partir do momento que você dança, seja um tango, seja um funk, né? Tem o seu estilo, tem o seu prazer. O funk é mais despojado, é mais de geração, entendeu? Com uma soltura diferente, trabalha bastante o quadril, não deixa de ser inteligente, né? Eu acho bacana. Nossa, o tango cultura... também trabalha o quadril, por exemplo? Solta o quadril, o tango? O tango é uma dança sensualíssima, sedutora. Nós brasileiros ainda não aprendemos a dançar o tango, como os argentinos. Não aprendemos. E o samba também tem um pouco da sua sensualidade, né? O samba brasileiro. O samba é quadril solto total, né? O samba eu dou um pouquinho dentro da minha aula de Sexy Fitness, porque eu acho que ela estimula muito a audição, solta bastante quadril de forma lúdica, entendeu? Não tem muita técnica, é simples. E aí a gente solta tronco, porque eu preciso dessa mobilidade, flexibilidade corporal da mulher, para que ela consiga andar de salto, abaixar, levantar e ter os trejeitos. Porque eu também dou, dentro do bloco Sensualidade, Sexy Fitness, eu dou chair dance, eu dou floor dance, eu dou wall dance, eu dou parede, chão, cadeira, entendeu? Então, eu coloco mulheres em várias situações na sala, para que ela saiba trabalhar com o lado sentidos, associado aos sentidos. E funciona. É como se uma parede fosse muito macia, entendeu? Trabalhar, tipo assim, todo o lado da mulher em 4 paredes. A cadeira é alguma coisa que remeta ao filme Cabaré? Tá lá essa Minelli, que tem uma dança ali de cadeira que é muito sensual aqui. O chair dance é muito bacana. O lap dance também é a dança do colo, que você dança com o parceiro amarrado e você dança para ele, dança nele. E o chair dance, você faz uma dança na cadeira. Só que assim, o que é bacana você perceber é que eu sempre trabalho com técnicas muito delicadas, suaves, porque o chair dance, você não pode ficar sendo uma acrobata da cadeira, entendeu? Você tem que se sentir seguro, então você tem que fazer um trabalho que uma soltura,
passar na mão, na cadeira, um trejeito bonito, levantar e sentar da cadeira. Com o tempo você pode, até se for uma profissão, vou amanhã trabalhar com esse tipo de trabalho, então aí eu vou ter que criar muitas habilidades motoras extras para conquistar, entendeu? Aí dá cambalhotas, você vai ter que começar a somar outras atividades. Eliana Romano, você deve ser requisitada, ou melhor, é muito requisitada para ministrar palestras, conferências. Quais são os temas, os tópicos que você costuma abordar nessas palestras que você realiza, não só em Santos, mas em São Paulo e outras regiões do Brasil? Quais são os temas mais recorrentes? Os que mais eu trabalho é a sensualidade, buscando a sedução, a autoestima, o trabalho do assoalho pélvico. Também dou palestras de qualidade de vida, no sentido assim, uma clínica, às vezes vamos falar sobre o corpo, que eu posso trabalhar para queimar gordura, flexibilidade. Então também às vezes eu faço um pupurri de como trabalhar o corpo na parte de ginástica, né? Mas é todo baseado em relação, o meu foco maior é a sensualidade e a sedução. Porque é o foco onde eu trabalho sexy fitness. Mas como eu sou personal trainer, eu trabalho também em todo lado do contexto corporal. Personal. Conhece todos os músculos e sabe o que você vai utilizar, o que você tem que fortalecer, o que vai acontecer, qual vai ser o resultado daquilo. Isso, tanto que o polidense é uma técnica que se a mulher, por exemplo, está com a mão, com o punho mais fraco, a musculatura do antebraço pega muito, eu tenho que fazer exercício para o antebraço, né? Tem que fazer exercício de fortalecimento de mão. Que não se faz nada, você pode muito fazer bíceps, né? Que as pessoas fazem. Não, tem que trabalhar o braço todo, todos os dedos, tanto que eu dei a bolinha para vocês para trabalhar a força de dedos, de punho antebraço, movimento de antebraço para punho, porque você tem que ir fortalecendo. E é uma atividade que exige bastante da musculatura. Se você já tem o gesto motor adquirido e tem já uma passagem com a musculatura de infância mais resistente, vai ser mais fácil você desenvolver, entendeu? Depende do seu estágio, mas tudo dá jeito. Tudo a gente dá jeito. O que é o projeto Afrodite do Centro de Sexualidade Feminina da Escola Paulista de Medicina aqui em São Paulo, Unifesp, que você é integrante? O que é esse projeto Afrodite? O projeto Afrodite é um projeto que já tem há 10 anos, onde a doutora Carolina Ambrosini, ela é muito forte nesse contexto. Ela trabalha toda a sexualidade da mulher. É emblemático esse termo, né? Afrodite. Principalmente as disfunções sexuais da mulher. Tá? Disfunções? Que seriam quais? Quais seriam? Disfunções de desejo, de dor. Antigamente chamava dispareunia, agora não é dor gênito-pélvica com dor. Entendeu? Disfunção gênito-pélvica com dor. Porque mudou muito, não é mais vaginismo. Então, algumas terminologias mudaram. Claro. Tá? Mas mesmo assim, ela trabalha as disfunções sexuais. Então, assim, a mulher não atinge orgasmo, ou a mulher tem essa dor, durante a relação. Durante a relação, ou não tem penetração. Não atinge o orgasmo. Não atinge orgasmo, ou não tem penetração, ou falta de excitação. Então, tem psicólogos, tem ginecologistas e tem fisioterapeutas, e eu trabalho a consultoria corporal e sensual. Porque eu posso, para mudar, a somar no estímulos de desejo, de prazer, melhorar o corpo, né, através de uma postura adequada, eu faço uma anamnese, onde eu busco nela situações que eu posso melhorar. Por exemplo, às vezes a mulher ela tem dor, ela tem aquela fibromialgia, né? Então ela vem para mim e eu tenho muita dor. Às vezes a fibromialgia é uma dor em gatilho que às vezes dá devido a estresse. Então eu trabalho trigger points, ou seja, pontos de gatilho da dor, com massagens, com bolinhas. Sim. Então eu vou somando, eu vou buscando uma anamnese nela e vou tentando diluir através do corpo, ajudar nesse contexto. E esse é um projeto que você participa semanalmente na Unifesp? Semanalmente. Todas as semanas. Quais Todas são os dias que você grupo faz? De mulheres, o mesmo grupo que fecha, é um número passa grande por todos de mulheres? multidisciplinário, né? Do multidisciplinar, e quando elas precisam do lado mais sensual, trabalhar o corpo, uma fase mais animada, uma postura inadequada, elas focam o meu trabalho, porque o foco é mais direcionado ao lado mesmo pelve, né? E eu trabalho um todo, desde a automaquiagem, uma maquiagem básica, para ir focando, para ela se olhar de outra forma também, né? Então, dependendo de como ela esteja, eu faço a minha anamnese e vou focando esse trabalho. Se ela tem mais um problema, por exemplo, eu não me gosto daqui para baixo,
Então eu vou trabalhando as cores nela, um outro visual, ela é muito básica aqui, eu vou mudando primeiro o rosto, um batom diferente e vou somando E a dentro da demanda minha é grande? experiência. Existe muito Como grande? é, que as Muito pessoas, como é que as pessoas encontram vão buscar essa ajuda, podem fazer parte desse grupo? Como é que chega-se a esse projeto Afrodite? São ginecologistas? Como é que funciona? O projeto Afrodite é um projeto que tem a ginecologista, psicólogas e fisioterapeutas. Quem indica para você participar do projeto Afrodite? Os pacientes? Quem indica os pacientes? São os ginecologistas? É um trabalho de divulgação da própria Unifesp? Eu acho que é uma divulgação que ele já acontece. E no teu site, por favor, diretor, coloca o site do Estúdio Fitness da Eliana, por gentileza, www, quem quiser informações, www.elianaroman.com.br. Perfeito. E é um trabalho maravilhoso, ajuda muito a mulher, a doutora Carolina é maravilhosa. Que é a gineco, Que a é ginecologista. gineco, tem outras ginecos também, tem físio, tem psicólogas. E eu acho que eu sou a única professora de educação física que estou nessa área, porque eu já estava no ABC há 6 anos. Você trabalha também na Faculdade de Medicina do ABC, Na fundação? na Fundação aqui em São Paulo, Junto no ABC, que também é bastante produtivo. Produtivo. E esse trabalho da Afrodite só tem no Unifesp, não tem no ABC, tem também em outros lugares que você saiba? Então, tem no CAISM, que é um local que eu também trabalho, e tem na USP também. Agora, eu não sei te dizer mais detalhes de outros grupos. Puxa, podia Que ter eu me mais foco. grupos desses. Mas Não, tem, bem mas mais. tem. A capital tem bastante foco, eu acho, de sexualidade. É que eu estou sempre focada no Unifesp, então eu trabalho ali, entro e saio naquela. Sim. Mas é bacana. Qual é o dia da semana que esse trabalho é desenvolvido Esse trabalho ele na funciona Unifesp? toda terça e quarta, mas eu estou sempre lá nas terças. Às terças-feiras. Toda terça-feira. É. Praticamente o dia todo. Perdão. Não, é a partir da tarde, das Parte da 13 às tarde. 16. Perfeito. Quando nós estávamos lá fora, nós estávamos falando você falou de postura, de fortalecimento, de papinho, fortalecimento de pescoço. Como é que é isso? O que isso muda a maneira que a pessoa se apresenta aos outros? Fica mais doce, fica mais sensual. Através desses exercícios, você falou do fortalecimento do pescoço. É porque quando nós falamos em corpo, nós esquecemos da face, né? Não é habitual nós fazermos ginástica facial. É verdade. Né? Não é o nosso foco. Mas o pescoço, você vê, carrega a cabeça, coitadinho, então ele precisa estar mais forte, né? E também é o problema da cervical, se você tem um problema de cervical... A coluna. Da coluna, então a postura inadequada, olhar muito para baixo, estar no computador errado, com óculos na posição errada, né? Nós sentamos com o sacro e não com os isquios, com os ossinhos do assento. Postura é linguagem, né? Postura é a linguagem corporal. Eu acho que é o que mais pega é a postura corporal. Então, se você tiver com o pescoço mais flácido por não fazer exercício, você pode colocar, por exemplo, se você pegar a orelha e colocar na direção do ombro, aí você colocar as duas mãozinhas aqui atrás e forçar a cabeça contra a mão e não mudando a posição de cabeça. Certo. Mas eu coloco aqui minha orelhinha na altura do Direção. ombro, coloco as minhas duas mãos aqui e empurro minha cabeça para trás. Seguro com a mão, eu não deixo ir. Então, eu estou fazendo um trabalho dessa musculatura cervical. Posso colocar aqui a mão do lado também, ó, forçar para um lado, eu trabalho, e forçar para o outro. Tá vendo? Mas A sempre partir de que direção. idade você recomenda o Face Fitness para alguém começar a fazer? Olha, na estética eu vejo mulherada a partir dos 25 já Já? trabalhando. Tudo Hoje precoce em hoje dia, em dia. está tudo muito precoce. Está muito precoce. Quanto antes, melhor. Botox. E não existia hoje- essa preocupação antes, Não. né? A mulher começava a pensar em alguma coisa nesse Mas sentido o depois dos homem 50. também agora, né? O Você homem falou também do homem agora. O homem agora Minha está se mulher cuidando vive me mais. recomendando. Eu ainda não tive coragem, mas vou precisar fazer alguma O homem coisa. também. O homem também, ele precisa estar sempre guinado hoje em dia, né? É que o homem responde muito bem a todo e qualquer O homem jogador, ainda é é impressionante, resistente, né? Ele não trabalha bem essa coisa da vaidade, né? Mas Não eu acho que o trabalha. homem está muito mais vaidoso hoje. Ele faz unha, ele faz ginástica, ele se preocupa Eu mais. faço, afirmo sem problema nenhum, faço. Então, eu acho que ele está mais... Mas não pinta, né? Não pinto. Não pinta. mas Não, aí também, não, aí pinta. também não Aí ia já- ser aí muito já é um ideal, exagero. né? Mas Não já- pinto Não, nada. Só para o programa podia, né? Nada, Lá não. também- É todo não, jamais Não, pintarei. vernizinho, Nem o cabelo. brilhinho. Ah, é, Não, na unha cabelo eu de não sei homem se é- falar Não, assim. homem com Homem, cabelo é. tingido é um desastre. Aquele É tablete verdade, é verdade. preto é um terror.
É verdade. Não é verdade? É, mas o homem sempre vai ter o cabelo grisalho e vai ser charmoso. Sempre. A mulher de cabelo grisalho é velha, o homem de cabelo grisalho é charmoso. Então, a gente tem que andar rápido no Qual essa cabelo. ligação que você tem com São Paulo? Quando você vai abrir o estúdio Fitness Eliana Roman em São Paulo, você deve ter um público aqui muito grande. Tem Conhece bastante o teu alunos trabalho, particulares, tem alunos que... bastante palestra, grupos de mulheres que às vezes fecham. Eu só não costumo fechar assim, chá de cozinha, essas coisas assim, porque eu me perco um pouco nessas brincadeiras, porque eu sou Sim. mais séria para trabalhar, então eu me perco um pouco, mas trabalho assim com o corpo no todo das mulheres. Eliana, vou fazer uma performance, striptease também eu dou. A striptease? Também dou. Teria aula para striptease? Tem aula? Um curso? Boa pergunta. Um curso? Eu dou aula de striptease. Quantas aulas, basicamente, tem um Aí curso de striptease? Olha, Alguém completamente cru. O striptease faz parte das disciplinas também do estúdio? Do meu estúdio, faz parte das palestras que eu dou também. Esqueci do striptease. É que assim, eu sou meio perfeccionista. Então, quando a aluna vem, eu divido o striptease em às vezes 2, 3 vezes. Porque eu primeiro dou a postura, bendita postura. Então, são 2, 3 aulas? É pouco tempo? É rápido? Ah, mas eu tenho que ser dinâmica, Mas porque que fantástico. a mulher Mas a coisa do contemporânea... striptease é meio inata, né? Na mulher. Ela precisa só burilar. Não é? Você não acha? Um pouco inata, a mulher que já tem aquele talento, nasceu com esse talento, precisa só, como jogador de futebol, ele se aperfeiçoa ao longo da carreira. Sim, mas acontece o seguinte, striptease, existe o talento, mas se o jogador de futebol se achar poderoso e não Treinar usar de técnica, a técnica. o que faz a técnica fica mais poderoso. Então o nato é muito Existe a relativo, técnica. né? É, Existe a exatamente. técnica. É verdade. E você ensina a técnica. Ensina a técnica. Entendeu? E aí sim, tem o soltura de quadril aí, é outra coisa, é paralelo. Né? Mas é relativamente rápido, né? Não é porque uma a coisa mulher, de ela você quer fica tudo. um ano Não, fazendo e não vê não, resultado não nunca. é assim, tecnicamente falando, como tirar uma roupa, como tirar um sapato é uma coisa. Agora, eu tenho quadril rígido. Tecnicamente, você não vai conseguir em 2, 3 Claro. vezes resolver o quadril. Depende do estágio que ela se encontra. Né? Mas o todo, como tirar uma roupa, é simples. Sim, mas ela já começa a ver as outras coisas funcionando, vai ficando Exatamente. motivada, a tal da motivação Isso, que você isso. foi, vou É, o continuar Sexy nessa. Fitness faz aqui, isso. olha, aqui Exatamente, já vai, exatamente. exatamente. O saltinho funcionou, já achei que eu coloquei melhor. Tá, então vou dar uma chance para soltar esse Justamente, quadril. justamente. Vou conseguir soltar Por também. isso que é eu acho que motivação, o Sexy Fitness fundamental. tem muito a ver. Eu vou trabalhando essa motivação com ação, né? Porque senão não adianta. É, porque tem umas coisas que você demora tanto, que você perde a vontade. Acho que É a mulher tem um verdade. pouco disso, É né? verdade. Nossa, tá demorando demais da conta, a coisa acontecer, então abandona. Mas é uma falha, porque É. você precisa persistir em alguma coisa como objetivo. Se você não persiste, você não chega lá. Sim, mas se você está motivada, acho que Em você tudo, né, persiste, Eliana? né? Em tudo. É. A persistência vai aprender o idioma, se você não treinar, Ah, é não verdade, persistir, não é verdade. repetir, você não chega. É verdade. Isso. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Temos assunto para mais Muito. 2 programas. Dentro de certeza. 2, 3 meses eu vou te chamar novamente para te dar continuidade, Tá ótimo, para eu conversar agradeço. sobre todos esses temas. E quem sabe até lá você já tem Meu livro em ação. Né? abrir um espaço para o universo com certeza. masculino, não é? Olha, eu tenho alguns homens que já fizeram comigo. Em breve eu e a Selma vamos visitar Vamos. o Estúdio Fitness. E aguardar você abrir Eliana aqui em São Roman. Paulo. E vamos Com voltar daqui certeza. 2 meses. Tá Muito ótimo. obrigado, Eu que Eliana. agradeço Muito demais, obrigado, Caetano, pela- Selma. Foi um prazer. Primeiro Escalão volta na próxima terça-feira, às 16 horas, se Deus quiser. Até lá. Obrigado.